Hoje eu vou te contar sobre 3 ilusões que você alimenta e que acabam sabotando a sua vida. Quer saber quais são elas? Fica aqui nesse vídeo. Eu sou Isabela Florenzano, sou psicóloga clínica e aqui nesse canal a gente fala um pouquinho sobre tudo que envolve o processo de autoconhecimento. Então, para você não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like que vai ajudar bastante, tá bom? Gente, voltei. Não estou aqui prometendo vídeos toda semana, né? Eu tô bem naquela vibe de não prometo nada e entrego tudo. De vez em quando eu vou vir aqui bater um papo, mas se você quiser me acompanhar de uma maneira mais contínua, né? Se você quiser participar mais das reflexões, vai lá no Instagram, @isabelaflorenzano.pc, porque lá eu tô mais presente. Aqui é quando dá tempo, tá bom? Então, sem muitas expectativas. Bom, esse papo desse vídeo de hoje talvez fique um pouco mais longo, mas eu acho que ele é um papo muito necessário, porque assim, dentro do nosso processo de autoconhecimento, dentro da nossa vontade de melhorar e de viver melhor, e de viver mais saudável, mais feliz, mais pleno, tudo isso, né? Na busca pela nossa felicidade, do nosso bem-estar, o que acontece? A gente vai encontrando várias armadilhas da nossa mente ao longo desse processo, né? E o processo de terapia é um grande descortinar de coisas que estavam escondidas, né? De padrões que a gente não sabia que a gente tinha, de crenças que a gente não sabia que existiam dentro da gente. E aí, eu poderia, né, chamar de 3 padrões, 3 crenças limitantes, 3 padrões disfuncionais, mas eu acho que o termo ilusão, ele cabe muito bem. Por que eu tô chamando de ilusão? Porque são coisas que, se a gente parar um minuto para pensar, a gente vai perceber que, caramba, isso é uma grande ilusão, isso não existe, né? São coisas inviáveis, são coisas que não cabem, né? Não são compatíveis com a vida humana. É basicamente isso. Então, eu acho legal chamar de ilusão. Lembrando que não queremos ser grandes desiludidos da vida, né? Porque a pessoa desiludida, ela, né, pode acabar perdendo aí sua vontade de viver, pode acabar perdendo o sentido da vida. É saudável a gente manter certas ilusões. Mas tem ilusões que mais prejudicam do que ajudam, mais atrapalham do que ajudam. E é sobre elas que a gente vai falar aqui. Eu vou começar listando essas 3, mas eu tenho certeza que existem muitas outras. Inclusive, se você, conforme eu for falando, se você lembrar de mais alguma, deixa aqui nos comentários e a gente pode super fazer uma parte 2, 3, 4, 5 desse vídeo, tá bom? Mas quais são essas 3 ilusões que acabam sabotando a nossa vida se a gente não se der conta de que nós estamos iludidos por elas? Bom, primeiro, a ilusão do controle. Segundo, a ilusão de que a vida é uma linha reta. E terceiro, a ilusão de que está todo mundo me julgando o tempo todo. Só de falar isso, será que você já faz alguma associação aí com a sua vida? Será que já caiu aí uma ficha? Se eu fosse uma editora melhor, eu colocaria barulhinho aqui de ficha caindo, né? Mas não sou, então fica aí com a sonoplastia da sua cabeça mesmo, tá bom? Vamos lá, então vamos esmiuçar cada uma delas? Primeiro, a ilusão do controle. O que seria a ilusão do controle? É acreditar que a gente tem o poder de controlar não tudo, mas quase tudo. A verdade é que é muito pouco o que a gente consegue controlar, né? E ficar nessa ilusão de que eu posso controlar quase tudo ou de que eu posso controlar aquilo que não está no meu controle traz tanta frustração para nossa vida, traz tanta dor de cabeça desnecessária, dor de cabeça mesmo no sentido da dor de cabeça física, porque essa tentativa de dominar, né, de ter controle, eu até tenho um post lá no Instagram que eu falo sobre a diferença entre ter domínio e ter controle, mas é bem no sentido figurado, né, assim, é mais para dizer essa diferença entre o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Porque, assim, tem muita gente que ainda acredita que é possível controlar as situações externas, né? Que é possível que, com o meu esforço e dedicação, eu possa fazer tudo, eu possa conquistar tudo, eu vou ser indestrutível.
Só que não é assim. Não basta a gente ter dedicação, não basta a gente fazer o máximo do nosso esforço. Tem coisas ao nosso redor que a gente não consegue controlar. E às vezes isso é tão simples, né? Assim, às vezes isso é esfregado na nossa cara de uma maneira tão simples quanto: eu tô com uma viagem marcada agora, no final de semana. E é óbvio que quando você vai fazer uma viagem, principalmente com criança, principalmente para um hotel fazenda, você espera que faça sol. Mas a previsão é de chuva. E aí? Uma grande lição da vida dizendo para mim: Isabela, você não pode controlar tudo. Quando a gente fecha uma viagem como essa, dificilmente a gente pensa que vai chover, né? A gente torce e acredita que vai dar tudo certo. Mas qual é a diferença de quando essa coisa do controle, essa ilusão do controle, ela realmente nos sabota? Ela nos sabota quando, ao me deparar com algo que está fora do meu controle, eu paraliso. Eu me frustro excessivamente, eu reajo emocionalmente de uma maneira desproporcional. Tudo bem se frustrar, né, de uma maneira saudável, né, de tipo, poxa, não queria que chovesse. Ah, vai chover, né? Tudo bem, paciência, vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso, com esse final de semana de chuva. É diferente de quando isso vai para uma escala muito maior, quando eu me revolto, quando eu brigo com todo mundo à minha volta, quando eu me nego a fazer aquilo, né? Então, não, quer saber? Não vou viajar, porque para ser assim eu não quero. Quando a gente se comporta de uma maneira bem birrenta, porque na real é assim, né? Quando a gente tá com essa ilusão do controle muito alta na nossa vida, a gente tende a se comportar como crianças, do tipo, vai ser do meu jeito, se não for para ser do meu jeito, não quero mais. E o mundo que se lasque, o mundo que se vire e as pessoas que se virem para dar conta disso. Então, isso é um sinal de que essa ilusão do controle tá nos fazendo mal e tá nos sabotando. A gente precisa, já é esperado que aos 30 anos, se você tem mais de 30 anos, é esperado que essa ficha já tenha caído na sua vida, né? Assim, é esperado que você entenda. Na verdade, depois que o seu cérebro já está totalmente maduro ali, né? É esperado que você saiba, que você tenha já caído na real e entendido que o controle é uma grande ilusão. Na verdade, é muito pouco que a gente pode controlar. Gente, eu tô brincando, tá? Na real, na verdade, a gente não tem um deadline, né? Qual é o momento em que a gente sabe que é esperado, que é saudável a gente manter uma ilusão dessas ou não. Isso tudo vai depender do contexto. Eu tô brincando aqui depois dos 30 anos, porque provavelmente depois dos 30 anos você já tá aí no mercado de trabalho há um tempo, você já se formou, já se frustrou com muita coisa na vida, você já procurou uma terapia, provavelmente. Então, é mais ou menos por aí. Mas é lógico que, ainda falando sobre o controle, ele vai operar de diferentes formas em diferentes áreas da nossa vida. Então, você vai perceber que pode ter uma área na sua vida que você lida super bem com essa coisa do controle, né? Que você já sabe que você não pode controlar. Como, por exemplo, essa questão do tempo, de que você fez planos e vai chover, e não vai chover, e vai fazer sol, e seja lá o que for. Talvez você lide bem com isso, mas você pode não lidar tão bem, por exemplo, no seu trabalho, né? Com o seu desempenho, como você vai fazer alguma coisa, com o feedback que você recebe. Ou você pode não lidar tão bem com a sua maternidade, com as coisas que seu filho faz, como você se relaciona com isso, etc, etc. Então, observem em qual área da sua vida essa ilusão do controle ainda está muito ativa. Essa ideia, essa ilusão, não tem como chamar de outra coisa, de que eu posso controlar tudo. Essa expectativa de controlar tudo ainda está muito vigente, né? Ainda está ali em alta, a ponto de você ter reações desproporcionais quando você se depara com essa falta de controle. Tá bom? Vamos para a segunda ilusão, que é a ilusão de que a vida é uma linha reta. Nossa, como eu tenho falado sobre isso com os meus pacientes. Como que eu tenho falado, eu até fiz recentemente um vídeo para o Instagram linkando essa expectativa com o perfeccionismo, né? Porque tem muito a ver. Esperar que tudo seja um mar de rosas é um grande perfeccionismo, não é? Vocês não acham? Porque, assim,
Lá nesse vídeo do Instagram eu falei, né, que a gente está muito acostumado a associar o perfeccionismo com o nosso próprio desempenho. Então, a gente querer fazer tudo melhor, a gente querer fazer tudo dentro do prazo, a gente ter essa busca, né, de nunca achar que tá bom o suficiente, se cobrar sempre mais. Mas essa expectativa que a gente tem de que a vida seja uma grande linha reta, o que isso significa? Que não tenha obstáculos, que não tenha erros, que não tenha deslizes, que não tenha pausas, inclusive, né? Uma ilusão de achar que o nosso percurso ele é reto e contínuo. Mas ele não é assim. Né? Nessa grande estrada que é a vida, a gente vai muitas vezes andar para trás, a gente vai parar para descansar, a gente vai se deparar com uma grande pedra no nosso caminho e a gente vai ficar ali muito tempo pensando o que a gente faz com essa pedra, né? Como que a gente passa por ela. Então, acreditar que a nossa jornada ela é simplesmente uma linha reta é uma grande ilusão, né? É uma grande ingenuidade e é um grande perfeccionismo de achar que a vida também tem que ser perfeita, sabe? E essa ilusão, eu acho que é pior que a do controle, porque eu acho que ela tem um poder de paralisar mais a gente, né? E eu digo muito isso por mim, gente. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu tenho essa dificuldade de lidar com não tanto com os imprevistos, mas assim, com grandes problemas, né? Com grandes dificuldades, com coisas que ainda não estão sob a minha área de domínio. É muito fácil para mim lidar com o imprevisto que eu vou saber resolver, tipo a chuva. É muito difícil para mim lidar com o imprevisto que depende de um movimento meu. Então, por exemplo, até aqui mesmo os vídeos. Esse vídeo do YouTube tá saindo porque, na verdade, eu planejei fazer um podcast, porque é muito mais fácil para mim, para editar, para gravar e tudo mais, né? Só que o meu computador maravilhoso resolveu dar uma pane e ele não tá aceitando gravação do microfone. Na verdade, ele não tá aceitando gravação nenhuma. Problemas técnicos. E eu não sei resolver esse problema. Eu não tenho esse conhecimento. Isso me demandaria um tempo de estudar, ou então, sei lá, ter que levar o computador para alguma assistência técnica, enfim. É uma coisa muito grande. Em outros momentos, eu paralisaria e deixaria essa ideia de falar sobre essas 3 ilusões morrer. Mas eu falei assim, quer saber? Não vou fazer isso. Não vou deixar esse perfeccionismo me abalar. Vou, então, fazer um vídeo para o YouTube e vou lidar aí com essa edição chata e demorada. Mas eu preciso falar sobre isso. Então, saibam, tudo que eu falo aqui para vocês também é muito a partir da minha vivência. Não é só sobre o que eu escuto no consultório com os pacientes, né? Não é só o que eu leio, o que eu vejo, o que eu estudo, mas é o que eu vejo na minha vida, o que eu passo aqui no YouTube. Os vídeos são bem autobiográficos, sabe? Assim, tem muito a ver com as coisas que eu tô passando na minha vida, no meu processo de terapia, no meu processo de autoconhecimento e transborda, né? A melhor forma que a gente tem de aprender é ensinando, né? Falando sobre. Então, esses vídeos fazem parte do meu aprendizado também. E realmente é isso. Eu acho que essa ilusão de que a vida é uma linha reta, de que a gente não vai encontrar obstáculos, de que a gente não vai ter desafios, ela é muito prejudicial, porque ela tem um potencial para super paralisar a gente, né? E a gente desistir de coisas que a gente tem vontade de fazer. E a verdade é que nada começa grande, nada começa com muito sucesso. Inclusive, é provável que as coisas que comecem muito grandes e com muito sucesso, elas também tenham uma caída muito brusca, sabe? Uma queda muito brusca. Porque a verdade é que, assim, as coisas mais duradouras, as coisas mais consistentes, elas demandam uma constância. Né? E até fazendo uma super analogia aqui com o processo terapêutico, às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente entra na terapia com uma expectativa de que a gente vai resolver o nosso problema de uma maneira muito rápida, de que a gente vai ter uma resposta rápida e aí a gente vai ter um resultado rápido. E não é assim, porque resultados muito rápidos, eu também já falei sobre isso em algum post, mas é sempre bom falar de novo. Desconfiem de mudanças bruscas muito rápidas.
Porque não dá pra gente construir nada sólido de maneira rápida, de maneira brusca, de maneira assim, no susto. Tudo existe consistência, né? Tudo vai pedir da gente paciência e consistência. E é justamente a nossa capacidade de lidar com essa linha tortuosa, né, que é a vida, que é a nossa jornada, que vai fazer a gente chegar ou não nesse sucesso aí que a gente espera. E lembrando que o sucesso nem sempre é aquilo que a gente espera. Às vezes a gente já tem sucesso e a gente não percebe, né? Porque a gente está muito limitado com uma primeira ideia que a gente fez do que é ter sucesso. Eu não estou aqui falando de sucesso profissional, eu estou falando de sucesso no geral, né? Porque a gente também tem vontade de ter sucesso como pessoa. O que seria ter sucesso como pessoa? É você atingir objetivos, é você ter uma rotina do jeito que você quer, do jeito que você quer, que eu digo assim, que você sabe que é boa pra você, né? É você ser feliz, isso é ter sucesso. É você ser feliz, é você estar se sentindo... ter esse contentamento, né? Tá se sentindo satisfeito. E às vezes o que impede a gente de se sentir satisfeito, já foi pra outra coisa aqui, né? Mas tudo bem. Às vezes o que impede a gente de se sentir satisfeito é lá aquela primeira ideia que a gente teve de objetivo de vida. E vamos combinar que as primeiras ideias que a gente tem de objetivo de vida são muito ingênuas, são muito imaturas, porque são feitas com a gente ainda muito novos, né? Imagina, a gente lá com os 13, 14 anos, a gente já tem uma ideia do que a gente quer. A gente pode não saber como, mas a gente sabe mais ou menos o que a gente quer para nossa vida, né? A gente sabe que a gente quer ser feliz. A gente olha para as pessoas ao nosso redor, mais velhas, e a gente tem um termo ali de comparação de isso eu quero, isso aqui eu não quero. Essa rotina aqui, né, do meu pai e da minha mãe, eu não quero. Mas essa rotina aqui, né, do meu tio, do meu primo, seja lá o que for, pô, parece legal. Isso aqui eu quero mais. E aí, olha que perigo quando a gente tem essa fase da vida, né, para as pessoas mais novas, viverem essa fase da vida na rede social, né, olhando aí pessoas com milhões de seguidores e vivendo uma vida super luxuosa e tal. É complicado, né? Mas voltando para as ilusões, esse é assunto para outro vídeo. Mas voltando para essa coisa das ilusões, é isso, assim, a gente sabe. Se você perguntar para uma pessoa, assim, o que é a vida, né? Como é que é, assim, a vida? O que você espera da vida? O que você imagina? Acho que racionalmente a pessoa vai saber te responder que existem, né, desafios, que existem dificuldades, que todo mundo vai errar, que a gente vai errar, é assim que a gente aprende, né? O erro é uma coisa super importante para o nosso aprendizado. Mas a gente vive numa sociedade que tenta a todo custo esconder esse erro. E isso traz um impacto super grande assim para nossa, né, para depois na nossa vida adulta, porque a gente entende que errar é errado, mas não, né? Errar faz parte. Então qualquer pessoa acho que vai ter essa capacidade racional de saber que é assim que a vida é. Mas se a gente for olhar para o emocional dessa pessoa, essa pessoa vai nutrir uma expectativa de que para ela seja flat, né? Seja mar flat. Seja aquela coisa que vai dar tudo certo. Eu vou fazer uma trajetória assim, assim, assado. Então, eu vou trabalhar nisso daqui. Eu vou fazer essa faculdade porque eu quero trabalhar com isso, porque eu quero ter isso, porque eu quero fazer isso. E a gente não conta com as dificuldades e adversidades. Então, vamos sair dessa ilusão da linha reta, ok? Já vamos acordar, abrir o olho sabendo que vai ter desafio, vai ter dificuldade, mas eu vou saber lidar com esses desafios e com essas dificuldades, porque dá para aprender, dá para saber lidar. Pode até ser que eu pare, que eu precisa descansar, que eu precisa recalcular a minha rota. Mas tudo bem, né? Se eu espero, se eu já sei que é possível de que isso aconteça, já fica bem mais tranquilo. Bom, terceira ilusão é a ilusão de que tá todo mundo me julgando o tempo todo.
Que gostoso falar sobre isso, não é mesmo? Porque eu acho que um dos maiores medos de nós seres humanos é o medo de ser julgado, é o medo do julgamento. É o medo das pessoas ridicularizarem a gente. É o medo de, ai meu Deus, a pessoa vai ver esse vídeo, vai achar que eu tô falando um monte de besteira, não vai gostar, e blá, 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 blá. E veja bem, quando eu digo que isso é uma ilusão, eu não quero dizer que isso não vai acontecer nunca. Claro que vão ter pessoas que vão julgar a gente, óbvio, porque a gente jamais, nunca vai agradar a todos, né? A gente nunca vai conseguir trazer uma postura, uma opinião, um ponto de vista, uma condução, né? Uma atuação que vai agradar todo mundo. Sempre a gente vai fazer inimizades ao longo da nossa vida no sentido de que não de pessoas que querem, né, verdadeiramente o nosso mal, necessariamente. Mas de pessoas que não gostam da gente, que não vão com a nossa cara. E tá tudo bem, que bom, né? Porque imagina se a gente tivesse que ser amigo de todo mundo e gostar muito de todo mundo. Ia ficar um pouco difícil a nossa vida. Mas o que eu quero dizer com essa ilusão, colocando essa ideia como uma ilusão, o que eu quero dizer é que não é sempre, não é todo mundo, não é tanta gente assim. Lá atrás, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui pro YouTube, quando eu comecei a aparecer de fato, né, no Instagram, no YouTube e tudo mais, eu ouvia muito as pessoas falando pra mim como você tem coragem. E até hoje eu escuto, principalmente psicólogos, que ficam assim, ai, mas nossa, tenho muita vergonha, porque o que as pessoas têm medo do que as pessoas vão pensar e tal. E a verdade, gente, sabe como que eu tive coragem de vir aqui, né, botar a cara no sol? Porque eu vi as outras pessoas fazendo isso e eu até conseguia ver falhas, assim. Eu percebia, tipo, mas ela falou isso aqui tá errado. E aqui ela se embananou. E esse cenário não tá legal, essa luz não tá boa o suficiente. Mas isso não me impedia de ter uma admiração por aquela pessoa, justamente por ela estar sendo corajosa de ligar uma câmera, ligar um microfone e falar. Para jogar nessa internet e assim, sabe-se lá onde vai chegar. Ao mesmo tempo, eu tenho uma ideia romântica de que esse papel de estar aqui, eu tô falando sobre isso porque tô trazendo para o meu contexto, né? É um contexto em que essa ideia do julgamento tem muito potencial de paralisar, né? Essa ilusão do julgamento tem muito potencial de paralisar. Mas eu realmente tenho a ideia de que meu vídeo pode ter 10 visualizações aqui no YouTube. Se uma pessoa dessas 10 levar o que eu tô falando aqui para a vida dela, né? Se o que eu tô falando aqui fizer sentido para uma pessoa, já é muito. Né? Já é muito. Porque uma coisa é a gente expressar esse ponto de vista, né? Nossas opiniões, nossas ideias para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos amigos, para a nossa família. E nem assim a gente geralmente faz muito isso, né? Assim, você vê, eu já estou falando aqui já até mais 10, 15 minutos. Quando que eu ia ter essa possibilidade de fazer esse monólogo para alguém? Seria muito chato. As pessoas não estariam tão dispostas assim. E aqui no YouTube, na internet, no Instagram, a gente tem essa possibilidade de falar para muitas pessoas. E se isso ajudar uma única pessoa, isso já é suficiente para fazer esse medo do julgamento ter menos peso na balança. Porque assim, né, das pessoas que vão te julgar, essas pessoas aí que você tem medo que te julguem, quem são essas pessoas na real? Assim, será que essas pessoas são importantes para você? Será que você admira essas pessoas a ponto de dar um peso para o que elas pensam? Geralmente, quando a gente tem medo de julgamento, a gente tem medo de ser julgado por pessoas que a gente nunca viu na vida, que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, que a gente não sabe qual é a história, que a gente não sabe qual é a trajetória dessa pessoa. Então, assim, no fim das contas, quem é essa pessoa na fila do pão para te julgar, para me julgar? Né? Julgamentos, assim, mais
superficiais, do tipo, não gostei da luz, não concordo, não gostei da roupa que a Isa tá usando, esse microfone nada a ver. Isso é tão superficial, sabe? Isso é tão supérfluo, isso é tão bobo diante dos nossos desejos, diante daquilo que toca o nosso coração, daquilo que faz sentido pra gente, sabe? E eu trouxe aqui pra essa parte dos vídeos aqui do YouTube, porque, como falei, é o meu contexto. Mas a gente também poderia falar de coisas mais do cotidiano, assim, de você usar uma roupa que você quer, mas que você se sente mal de sair vestida de uma determinada forma, porque você acha que as pessoas vão te julgar. Gente, a verdade, sabe qual é? As pessoas estão tão preocupadas com o que os outros vão pensar delas, que elas não estão pensando nos outros. Já pensou? Já parou pra pensar nisso? Esse medo do julgamento é tão forte, mas na real a gente está muito mais ensimesmado, né? A gente está muito mais com a atenção voltada para a gente mesmo. A gente não sai por aí olhando para as pessoas, procurando defeito nos outros. Cara, se você faz isso, há algo de muito errado com você. Por favor, procure terapia. Porque não é para ser assim, né? Você pode ser uma pessoa crítica, tudo bem, né? As coisas podem passar por você, né? Não passar tão despercebido por você, tá tudo certo. Isso é diferente de você focar a sua vida em buscar defeito no outro, né? Em sair na rua olhando, procurando situações para você julgar. Entendeu? Então, assim, é uma grande ilusão achar que tá todo mundo julgando a gente o tempo todo. Sim, muitas pessoas estão julgando, não é todo mundo e não é tão frequente assim. Não a ponto de você deixar de fazer o que você quer, o que você tem vontade, o que seu coração pede, o que você acha que faz sentido pra você, o que você acha que você deve fazer, porque as outras pessoas vão te julgar. Ok? Fez sentido? O que vocês acham, né? Vocês conseguem reconhecer essas ilusões na vida de vocês? E mais importante, vocês conseguem perceber como que essas ilusões estão prejudicando a vida de vocês? Né? Como é que tá aí? Qual é a ilusão que você percebe mais ativa na sua vida? E me conta mais, vamos conversar, né? Todo o propósito disso aqui é estabelecer um diálogo, uma conversa, senão fica muito chato. Era isso que eu tinha para falar. Tentarei trazer mais vídeos. Inclusive, tenho 2 vídeos que eu vou até regravar, porque já ficaram velhos, que eu não cheguei a editar. E é isso, eu não vou prometer constância, conforme for me dando vontade, eu venho aqui e falo, conto com a compreensão de vocês, para quando eu vier, vocês assistirem, darem like, mandarem para outras pessoas. Se você está chegando aqui agora, vai ver outros vídeos aqui do canal. Me desculpe aí as falhas, eu vou editar esse vídeo super rápido, então pode ser que suba aí algum erro, alguma coisa, tá tudo bem, vou contar que você não está aqui para me julgar, né? E é isso, gente, um beijo, obrigada por vocês estarem aqui, por vocês assistirem e nos vemos na próxima vez que eu estiver inspirada, tá bom? Até a próxima!